A paz do Senhor, meus irmãos, presbítero Paulo aqui da Assembleia de Deus de Balsas. Estamos começando mais um programa De Olho na Lição. E hoje a lição de número 6, título: O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Uma lição que vai falar da pessoa de Jesus. Tenho certeza que vai ser uma lição abençoada. Então, antes de iniciar o nosso tema, nossa temática, eu queria que você ativasse as notificações, seguisse o nosso canal, compartilhe essa ideia trazida aqui através da nossa superintendência, na pessoa da irmã Brígida, para auxiliar todos os professores da Assembleia de Deus em Balsas, principalmente trazendo algumas orientações. Então, pegue sua caneta, seu papel, anote aquilo que os professores, aquilo que nossos líderes têm orientado. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de frisar, para você não perder aí, você criar um roteiro de aula. Leve uma imagem. Nós temos o tema, o bom pastor e suas ovelhas. Leve uma imagem que represente esse tema, tá bom? É importante você levar uma imagem, você fazer uma dinâmica, se der tempo aí na sua congregação, não for ter um tempo, organizar aí o seu tempo para que você explore uma imagem, para que isso auxilie, ajude os alunos a compreender a mensagem final. Faça uma dinâmica, organize seu tempo, use toda a revista, anote isso, use toda a revista. Não deixe a segunda parte ou a terceira parte ou a conclusão sem fazer, mas organize seu tempo para que você venha trabalhar todas as temáticas que estão ali abordadas na revista. Então, nessa lição, nós vamos destacar a figura de Jesus como bom pastor, que protege, que cuida, orienta, que analisa. Nós vamos olhar também o contexto que Jesus fala sobre a porta e o aprisco, fazer essa conexão entre porta e aprisco. Também vamos diferenciar o bom pastor dos falsos mestres. Nessas três partes nós vamos trabalhar em cima da temática geral. Aqui no nosso plano de aula, a parte introdutória, tem também a palavra-chave, que é a palavra cuidado, mas a verdade prática e o texto áureo é a partir dessa leitura que o professor ele deve discorrer toda a sua lição, que ele deve trabalhar toda a sua lição. Na primeira parte aqui, Jesus como a porta das ovelhas. Em que contexto Jesus fala sobre isso? O que é a porta das ovelhas? E a terceira, a mensagem da porta. Que mensagem é que Jesus quer trazer para nós e por que ele falou isso? Lembrando sempre que esse capítulo de número 10, e essa mensagem que Jesus traz no capítulo de número 10, é um pano de fundo sobre o capítulo anterior, o capítulo 9, quando Jesus ali, ele faz um milagre naquele cego de nascença, ele traz a visão de volta àquele homem, e ali os fariseus, todos os adversários de Jesus, líderes religiosos daquela época, eles ficaram enfurecidos, ficaram invejosos por causa do milagre que Jesus tinha feito naquele homem, na vida daquele homem. Então, esse capítulo 10 tem esse contexto. Se você pudesse fazer um resumo dessa aula, você poderia fazer o resumo da forma que pudesse contemplar a primeira parte, com seus objetivos, que é analisar que Jesus é a porta das ovelhas. Quem é essa porta? É o próprio Jesus. E quando ele se refere à porta, Jesus está dizendo, eu sou a porta. Quando ele faz essa afirmação, eu sou a porta, o artigo é definido, a porta. Quase todas as vezes que o Senhor Jesus ele se refere como ele mesmo, ele usa um artigo definido. Então, quando ele usa a porta, quer dizer que é o único, a unicidade, é a única forma das ovelhas chegarem ao aprisco, que é o local de segurança, que é o local em que eles vão estar protegidos. Na primeira parte, nós temos Jesus, a porta das ovelhas, o contexto dessa porta, a porta das ovelhas e a mensagem da porta. É interessante lembrar, quando Jesus ele faz essa afirmação, eu sou o bom pastor, o contexto que ele estava falando ali, falando para todos os israelitas. Essa palavra pastor, Raá, ela no Antigo Israel, no Velho Testamento, ela aparece muitas vezes, mais de 70 vezes,
e ela tinha o sentido mesmo ali de cuidar das ovelhas, de pastorear, daquele trabalho de pastorear. Mas quando ele se refere ali no Novo Testamento, aparece novamente essa palavra, só que com outro nome, um nome já em grego, ele está se referindo tanto à parte de cuidado quanto à parte espiritual, cuidado físico quanto espiritual. Porque lá na segunda carta, na segunda de Pedro, capítulo 2, versículo de número 25, o Senhor, ele diz, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então, quem é o bispo da vossa alma? É aquele que cuida, que guia, que orienta, que nos orienta a chegarmos ao aprisco, que é o lugar de segurança. Na parte número 2, o aprisco das ovelhas. Quando ele está falando isso, uma parábola, uma alegoria, o que é esse aprisco? O aprisco, você tem várias imagens também, que você pode até imprimir uma imagem dessa, levar. O aprisco era um local ali cercado de pedras, a qual os pastores levavam suas ovelhas para aquele local e ele tinha só uma porta. E o pastor ele ficava guardando as ovelhas ali à noite, ali naquela porta que era a única porta. Então o aprisco era este lugar, o lugar de segurança, o lugar de proteção, lugar que era guardado ali as ovelhas. E representa, tem muitos símbolos que você pode explorar e representa ali a igreja, a salvação, né? Então é algo para você explorar. E porta? Porta significa o quê? Salvação, o único meio de salvação, porque Jesus ele não fala uma porta, no artigo indefinido, que pode ser qualquer porta, ele fala a porta. O interessante também, você até explorar essa questão do aprisco, né? Porque no aprisco é onde as ovelhas estão guardadas. No aprisco é onde nós estamos seguros. No aprisco é o lugar que nós estamos sendo nutridos, guardados. É no local onde Jesus está nos guardando. Cai por terra aquela teoria dos desigrejados, que onde eu estiver ali, eu sou a igreja. Porque nós precisamos congregar. A igreja ela representa também esse aprisco, esse local onde Deus nos protege, onde Deus nos nutre, onde o Senhor traz a palavra, onde o Senhor nos guarda. Se estiver no aprisco do Senhor, nós estamos guardados. E na parte 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário, talvez é uma das partes mais importantes de aplicação, é a parte número 3 da nossa revista. A distinção, a diferenciação do bom pastor e dos mercenários. Lembrando que na parte primeira nós falamos sobre Jesus, a porta das ovelhas, ele se colocando como porta. Na parte 2, o aprisco, que é esse local. Na parte 3, a distinção entre o bom pastor, que é o Senhor Jesus, e os mercenários. Como eram esses mercenários? Em que contexto o Senhor fala sobre esses mercenários e como eles se apresentam hoje? Quais os cuidados que as ovelhas têm para distinguir entre o bom pastor e o mercenário? Porque tem algumas características que é importante o aluno sair da escola bíblica dominical sabendo que características que tem o bom pastor, quem é o bom pastor, como ele deve conhecer a voz do bom pastor e como ele deve fugir do mercenário. Porque o mercenário vem para roubar, matar, destruir, dividir o povo, causar dissensões, divisões, causar tumultos, tá? Então nessa parte 3 é uma parte que pode até também fazer aqui uma orientação aos professores, é uma parte que pode até surgir ali muitos comentários e você vai ter que ter um equilíbrio entre esses comentários, porque aqui a questão entre distinção, você vai caracterizar ali o bom pastor, ver características do bom pastor, extrair essas características e reafirmar as verdades das características do bom pastor, mas a intenção aqui não é criticar o pastor, mas é você analisar biblicamente esse assunto, observar as características de um bom líder. Quais são essas características? É um homem de verdadeira conversão, que tem um chamado verdadeiro, e esse chamado ele é confirmado através da sua liderança, e também que demonstra os frutos do Espírito Santo. Aí temos um líder legítimo. Se ele não tem essas características, né, é alguém que quer aparecer, é alguém que se preocupa mais com ele, é alguém que
primeiro ele quer se alimentar, primeiro ele quer que ele seja beneficiado e não as suas ovelhas, porque ele está indo essa característica é uma contramão do bom pastor, que é Jesus. O bom pastor, ele dá a vida. O bom pastor, ele protege. O bom pastor, ele nutre. O bom pastor, ele cuida, que é a palavra-chave da nossa revista. Cuidado. Ele tem cuidado. E ele tem cuidado, são muitas mensagens para serem extraídas, mas o cuidado do Senhor aqui, quando ele fala lá na 2 de Pedro 2:25, que o Senhor é o bispo das nossas almas, ali é uma afirmação que ele está cuidando da parte também espiritual, emocional, de todos os aspectos do homem, é ele quem cuida. E os pastores daqui são copastores, são pastores que vão fazer essa obra acontecer, mas o sumo pastor é Jesus. O maior exemplo de pastor é Jesus. Se você analisar hoje, tem muitos líderes que eles preferem o quê? Se enaltecer, aparecer, se beneficiar em prol das ovelhas. Então, esses que a revista vai colocar como lobos vorazes. O que são esses lobos vorazes? São aqueles que querem dividir, que querem trazer uma nova interpretação à palavra, aqueles que querem mudar a vida das pessoas através de interpretações unicamente pessoais deles mesmos. O Senhor Jesus, ele está cuidando de todos os nossos aspectos e nós devemos estar guardados no seu aprisco. Nós devemos entender, passar essa mensagem, que infelizmente nem todas as pessoas no mundo são ovelhas do Senhor. Para ser ovelha do Senhor, nós temos que o aceitá-lo como Salvador, nós temos que ser fiel à sua palavra, nós temos que permanecer fiel. Então, esses são as ovelhas, aqueles que congregam, que permanecem fiel, aqueles que estão ali guardados pela palavra, a palavra que o Senhor está trazendo aqui. Então, nem todo mundo, infelizmente, é ovelha. Tem alguns que não estão dentro do aprisco do Senhor, mas ele morreu por todos. Ele está dizendo que ele guarda suas ovelhas, mas que ele está atrás também de outras ovelhas. Então, é isso, que Deus continue abençoando a sua vida, professor. Leve uma imagem, organize seu tempo, interaja com seus alunos e que essa lição seja uma lição abençoada aí na sua igreja. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. E lembre-se, aqui na Assembleia de Deus em Balsas, nós estamos sempre de olho na lição.